Oi, oi, pessoal. Estamos de volta com mais um podcast da Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção do Diabetes Mellitus, LAPED. Eu me chamo Arlívia Souza, sou estudante de nutrição na Unijuazeiro, faço o 5º semestre e também sou membro dessa liga. A conversa de hoje se trata de diabetes e saúde mental. E também teremos a ilustre presença de Petrúcia Frazão, ela que é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em biologia pela Faculdade do Juazeiro do Norte, especialista em educação na saúde para preceptores do SUS e especialista em gestão da vigilância em saúde pelo Sírio-Libanês, especialista também em gestão de redes pela Fiocruz, mestre em ciências da educação pela Universidade Gama Filho e docente da Unijuazeiro. Seja bem-vinda, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? De antemão, é um prazer poder estar hoje aqui conversando com vocês sobre esse tema tão relevante. Pronto, muito bem. Que bom que a senhora está bem. Eu vou começar aqui a dar um pontapé inicial, tratando do nosso assunto, que é diabetes e saúde mental. Então, como o diagnóstico do diabetes pode influenciar na saúde mental do paciente? Bom, sabemos que o diabetes mellitus é uma doença crônica, pela instalação de um distúrbio metabólico, e é cada vez mais comum na população brasileira, que tem cerca de 16 milhões de pessoas diabéticas. E tem também uma característica que é a crescente incidência dessa patologia, tendo como principal característica das alterações patológicas ligadas à excreção e ação da insulina. Assim, existe uma nova realidade a ser adaptada, pois o recebimento do diagnóstico, independente se esse paciente ele recebe um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, cada paciente, mediante a sua realidade, que envolve como questões sociais, as questões econômicas que ele possui, culturais, religiosas, entre outros, mas principalmente pelos processos subjetivos de cada indivíduo. Isso irá requerer uma adaptação de uso de medicação diária. Esse paciente precisa estar monitorando os seus níveis glicêmicos, vai ter que readequar sua alimentação, vai ter que ter um tempo para a prática de atividade física. Sendo assim, pensando nesse contexto, o sujeito que vai ou que está naquele momento recebendo o diagnóstico pode estar tendo, sim, de formas bem diferenciadas, influências diversas na sua saúde mental. Por isso que é importante a gente pensar em cada indivíduo de uma forma diferenciada, observando o contexto da sua realidade, mas a gente espera que esse paciente, de alguma forma, possa vir desenvolver ou então possa estar tendo alguma alteração da sua saúde mental no recebimento desse diagnóstico. Professora, a ansiedade ou o estresse são fatores de risco para a ocorrência de hiperglicemia em quadros de diabetes? Sim, sem dúvida. Isso é tão interessante que hoje nós temos estudos que mostram o processo relacionado da doença, do processo da diabetes mellitus, a doenças que podem afetar a saúde mental, ligando diretamente à depressão e à ansiedade. Isso é mais observado principalmente nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, visto que a ansiedade ela é capaz de alterar o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal. Com isso, vai ativar o sistema nervoso simpático, que vai funcionar como mecanismo para a dinâmica, que é a produção específica dessas glândulas. Aí eu vou ter as sínteses hormonais que podem estar sendo alterada. Posso ter a síntese da adrenalina, noradrenalina, o glucagon, o cortisol, o hormônio do crescimento. E isso tudo pode possibilitar exatamente essa interferência, que é o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Entendi. E diante disso, quais seriam os cuidados mentais para quem acabou de receber esse diagnóstico? Inicialmente, deve haver a oferta por parte da equipe que está assistindo, que está cuidando dessas pessoas,
de um plano de cuidado longitudinalizado, pois a percepção é variável de cada indivíduo no recebimento do diagnóstico, como nós já comentamos, pensando que esse diagnóstico está voltado, está totalmente direcionado a um processo de adoecimento crônico. Então, isso vai requerer mudanças dos hábitos de vida cada vez mais saudáveis, como já foi dito anteriormente. Também devemos levar em consideração a família que o mesmo está inserido. Então, a enfermagem, conforme o Caderno de Atenção Básica 36 do Ministério da Saúde de 2013, afirma que a equipe, principalmente o enfermeiro, deve estar acolhendo as necessidades desse paciente, dialogando sobre a patologia, explicando tudo para ele, tirando suas dúvidas, observando a necessidade de compartilhamento de cuidado com outros profissionais de núcleo de conhecimento diversos. Também é importante destacar que devemos procurar inserir, desde o início do recebimento do diagnóstico, em grupos de convivências nos serviços de saúde. Isso visa a troca de experiência com outras pessoas que também são portadoras do diabetes mellitus. Então, são ações que não só a enfermagem, mas essa equipe que estará prestando assistência diretamente ao paciente, pode estar organizando na prestação dos serviços. É de suma importância, né? Essa recepção nossa com essas pessoas, essa inclusão, né? Porque nós sabemos que o diagnóstico de uma doença crônica em idosos, principalmente, né? Como, por exemplo, o diabetes, afeta bastante a rotina da vida desse paciente, né? E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, essas mudanças não são tão bem recebidas, né? Então, o que nós devemos fazer, o que nós devemos nos atentar a esses idosos, né, com esse tipo de diagnóstico, com o intuito de perceber algum transtorno mental? Muito bem. São olhares diferenciados, mas o pontapé inicial é a gente compreender que antes de pensar no idoso, a gente precisa estar pensando nesse indivíduo, né? Onde o processo de instalação do diabetes mellitus está iniciando, em especial o diabetes mellitus tipo 2. Então, esse diagnóstico, né, esse processo diferenciado, vai trazer mudanças clínicas expressivas para o equilíbrio metabólico desse idoso, que tende a descompensar de forma muito rápida, diferentemente no que a gente observa nas pessoas mais jovens. Assim, quando eu somo as alterações clínicas, mais a hiperglicemia, pode ser um regulador primordial para os estados de humor desse idoso. Então, devemos ficar atentos às medidas recomendadas para o manejo de depressão e ansiedade, solicitando, assim, o apoio da família e do cuidador direto ou indireto que esse idoso tenha, na apresentação de sintomas que venham caracterizar mudanças de comportamento perante a rotina, claro, já vivenciada por essa pessoa idosa, sendo fundamental o acompanhamento pelos profissionais da saúde, mas principalmente pelos profissionais da saúde da área de saúde mental. Então, a observação dessas mudanças já pode ser um alerta para a realização de uma avaliação minuciosa, onde a gente possa realmente ter um olhar clínico frente a esse idoso, frente a esses primeiros sintomas. Nós somos cientes, né, que o autocuidado também é crucial nessa fase. E assim, em relação a esse autocuidado, ao tratamento do diabetes, pode estar afetado em indivíduos com algum diagnóstico de transtorno mental? Sim, esse estado, né, emocional que pode estar alterado, ele irá afetar a qualidade de vida e, consequentemente, essa qualidade de vida afetada nesse indivíduo, ele pode levar a um processo de adesão ao tratamento fragilizado. Então, o ponto principal que a gente precisa pensar nesse momento é que esses pacientes que têm algum transtorno mental ou que a gente já viu sinais após o recebimento do diagnóstico, nós precisamos estar avaliando, criando um plano de uma forma mais minuciosa, exatamente, até porque esse levantar desse olhar
não são ações pontuais do dia a dia dessa pessoa, quer dizer, são ações que estão se tornando corriqueiras. Então, a gente realmente consegue observar a mudança num tempo maior de comportamento. Então, pensar nisso é exatamente pensar nessa possibilidade. Se eu não lanço esse olhar para essa pessoa, então esse transtorno mental vai influenciar, sim, diretamente no processo e na complicação da instalação desse processo metabólico do diabetes mellitus. Exatamente. E assim, para finalizar, a pandemia, né, da Covid-19 trouxe vários impactos na saúde mental de todas as pessoas, né, sejam elas diabéticas ou não. Nesse contexto, o que podemos indicar para um paciente que sofre com a diabetes e com ansiedade? Muito interessante. A gente hoje consegue perceber, mediante estudos, que existe uma consonância aí entre diabetes e ansiedade, como processo inverso, né? Os transtornos mentais, como nós comentamos há pouco, pode vir sim a desencadear um processo de diabetes mellitus. Essas pessoas estão muito mais susceptíveis. Então, fazendo uma reflexão, inicialmente precisamos pensar que, independente dos fatores que podemos relacionar como desencadeador da diabetes mellitus, hoje temos novas relações entre o diabetes mellitus e as doenças ligadas à saúde mental, relacionando não somente aos quadros de ansiedade, mas bem como com os quadros de depressão. Estudos recentes de artigos de revisão publicados na revista Saúde.com de 2019 e BJRH de 2021, que é uma revista de Curitiba, apontam relações diretas. Então, tendo a necessidade do olhar da equipe para restaurar o equilíbrio não só físico desse indivíduo, mas psíquico, de modo a reintegrá-lo na sua rotina diária, isto é, no seu convívio social. No momento da consulta de enfermagem, precisamos ter total atenção, explorando os fatores que apresentam ansiedade de forma precoce, sempre atento às alterações emocionais, mediante o quadro inicial de comportamento desse paciente. Por isso que é tão importante o vínculo que essas equipes possuem, exatamente para fazer esse processo e essa análise. Podemos proporcionar, junto a essa percepção inicial, uma escuta qualificada, livre de julgamentos ou receitas pré-prontas. Podemos também revisitar o que gera prazer e bem-estar na sua rotina, de uma forma mais direta, né? Falando assim de uma forma mais direta. Perguntar a esse indivíduo, tentar entender o que ele gosta de fazer. Podemos também, por meio desse diálogo, gerar nele um processo reflexivo de novos hábitos que se encaixem na sua rotina, é claro, visando a realização de atividades prazerosas que ele sempre almejou, mas que nunca parou ou até mesmo se planejou para fazer, mas nunca conseguiu. Nem sempre apenas indicar uma prática de atividade física é suficiente. Então, a gente precisa refletir a característica de cada paciente. Então, podemos ir além. Podemos criar um grupo de atividade física ou de dança na unidade, ou mesmo um grupo de convivência na USF, para que essa pessoa possa, juntamente com outras, refletir, né, e se sentir estimulados e desafiados até a realização dessa prática de atividade regular. Porém, fica um alerta. Também precisamos entender que alguns pacientes não irão responder de forma satisfatória às indicações ofertadas pela enfermagem ou então pela equipe, existindo a necessidade de acompanhamento de um especialista da área de saúde mental. Alguns pacientes neles precisam desse olhar diferenciado. Por isso que a elaboração de um plano efetivo individualizado é tão relevante para acompanhar as necessidades, bem como a evolução de casos, acompanhando esses pacientes que sinalizam que em algum momento do seu tratamento eles apresentam sinais de ansiedade. Então, para finalizar, eu gostaria de intensificar o quanto é importante não somente a enfermagem, mas todos os profissionais que prestam assistência a estarem mais sensíveis, né,
aos fatores associados à depressão e à ansiedade, que pode ter relação, respectivamente, com os achados biológicos, emocionais, sociais, financeiros, pois sabemos que tem um custo, né, nesse tratamento desse paciente e que muitas vezes as questões financeiras podem interferir nessa questão da ansiedade. E também tem as questões familiares, que aí entra todo um vínculo e a forma de como essa equipe permeia pelo território, e também, que hoje é muito relevante, que são as observações conjugais, né, as relações amorosas e afetivas de cada indivíduo. Então, na verdade, é um somatório. A gente tem esses fatores multi, onde a equipe precisa realmente ter vários núcleos de conhecimento, então todos os profissionais eles são extremamente importantes na composição dessa equipe, na assistência a esses pacientes, bem como aqueles pacientes que já apresentam alguma alteração que a equipe já conseguiu identificar, e quando eu falo equipe, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o educador físico, pode ser o odontólogo, qualquer profissional que esteja prestando assistência àquele paciente. Então, se você observa um paciente que tem um diagnóstico de diabetes mellitus com alteração já de humor, né, sinais de ansiedade, e que a equipe, por meio de suas medidas, não conseguiu, mediante o plano, contornar essa situação, então realmente a gente precisa entrar com a intervenção de algum membro da equipe que tenha habilidade na área de saúde mental. Isso é extremamente importante. Professora, excelente a sua resposta. Eu super concordo também, né, que é crucial essa inclusão, sabe, com todos os pacientes. E nós, como profissionais e futuros profissionais, né, futuros profissionais, é muito importante nós estarmos cientes dessa humanização, né, de incluir todos os pacientes, de ajudar e realmente ser bastante companheiro a eles. E chegamos ao fim deste podcast. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença, professora. Eu que agradeço pelo convite, me sinto extremamente lisonjeada em poder contribuir um pouco, né, não só para o campo acadêmico, mas de uma forma em geral, onde a gente possa também estar dizendo a esses pacientes a necessidade, né, do processo de corresponsabilização, né, que eles também possam estar procurando ajuda das equipes que estão disponíveis, falando, dialogando, participando da forma mais interativa possível para a gente direcionar um cuidado mais efetivo e de qualidade. Exatamente, não só o meio acadêmico, né? O nosso objetivo também é levar essas informações para outras pessoas de outras áreas, seja leigos ou, enfim, para as famílias também, né? Que as famílias procurem mais como incluir, por exemplo, na alimentação, né? Essas pessoas. E assim, foi enriquecedor. A senhora foi muito transparente com todas essas informações. Eu acredito que todos nós conseguimos obter um bom resultado, né, com essa conversa maravilhosa, e espero que todos vocês tenham gostado. Deem like no vídeo e fiquem ligados aqui no canal e também no nosso Instagram, viu? Que por lá e por aqui também estamos sempre postando novidades sobre diabetes. E muito obrigada. Tchau, tchau.